Boa noite, meus irmãos. Reiniciando tudo, porque nós fizemos uma besteira, é assim, cruel, mas tudo bem. Que Jesus nos envolva na sua misericórdia, na sua paz, e nos mostre, Senhor, através dos nossos mentores, dos mentores desse curso, a melhor forma da gente conversar sobre os teus ensinamentos. Nós queremos te conhecer cada vez mais, viver junto a ti cada vez mais. Então eu te imploro, se conosco, mestre, mais uma vez. Não, nós já te abandonamos tantas vezes, mas eu te rogo, não nos larga não, tá bom? Então vamos embora. Hoje nós vamos conversar sobre os dois mandamentos que Jesus nos deixou. Temos que lembrar que o Evangelho não é um conhecimento que foi confeccionado, que foi produzido pelo próprio Jesus, não. O Evangelho ele recebe diretamente de Deus. Como médium do Pai, ele recebe esse resumo de um conhecimento fantástico, maravilhoso, que serve para o universo inteiro, para o nosso universo em terceira dimensão, como para qualquer outro universo em N dimensão. Então, é um conhecimento de um ser que está à nossa frente em evolução 15 bilhões de anos, só, pouca coisa, né? Então, o que a gente recebe na nossa linguagem é uma coisa bastante básica, porque ele tem que falar a nossa língua. Ele tem que falar no nível das crianças que ele está educando, né? Que nem quando você educa a criança, você não fala de cima para baixo, né? Você abaixa e põe cá, neném, vamos conversar, né? É a melhor maneira da criança se sentir acolhida e se sentir de igual para igual para conversar. Jesus faz a mesma coisa, né? Então, vamos tentar entender, porque sem entender você não vive. E a grande orientação dos espíritos, já desde a época de Kardec, é entenda, compreenda e viva aquilo que você está aprendendo. Porque se você não puser em prática, não adianta. Nós vamos ser um monte de papagaio repetindo a mesma coisa, sem saber o que a gente está falando. Então, o grande lance de toda a doutrina, né? De todo o evangelho, de toda a codificação, entenda cada palavra. Vá ao mais fundo que você consegue em cada palavra, em cada ensinamento. Para quê? Para que a tua mentalidade abra e para que você possa buscar uma compreensão maior. Aí você vai olhar e fala, eu achei que Jesus estava ali na esquina. Não, não está. Ele está 15 bilhões de anos à nossa frente. Mas a nossa meta é buscá-lo. Porque como a gente viu na aula do Laércio, ele é o caminho, a verdade, a vida não tem outra maneira. Se você quer retornar aos braços de Deus, se você quer reencontrar teus mentores, reencontrar as tuas pessoas amadas, você quer voltar para a tua residência na espiritualidade, não tem outro caminho. É entender, compreender, estudar e pôr em prática. Oh, mas é difícil pôr em prática? É porque a gente é ignorante, a gente é vaidoso, né? A gente quer as coisas do nosso jeito, sou eu que estou certa, não é Kardec que está certo, não é Jesus que fala a verdade, sou eu. Então, se a gente não perder essa mania de Deus, que bem da verdade é isso que a gente tem, né? Mania de Deus, é mania de Deus, entendeu? Porque enquanto ele faz aquilo que eu quero, beleza, eu agradeço, eu faço minha oração, eu sirvo. Falou uma coisa que eu não gostei, opa, parou. Já não tá bom. Já não está bom, já não vou mais na casa espírita, porque aquele ali não fala o que eu quero. Gente, né? Foi o que dizia um amigo meu há mais de 30 anos atrás. Um dia que eu questionei alguma coisa, que tamanho tem teu Deus? Falei, como é que é? Que tamanho tem teu Deus? Porque enquanto ele faz o que você quer, está tudo bem. A hora que você não concorda, quem é você para não concordar com Deus? Falei, né? Então aí você começa a parar e a repensar. Que tamanho tem meu Deus? Né? Que tamanho tem meu Jesus? Eu discutia isso com as freiras, eu fui criada no colégio católico, não sei como é que as freiras me aguentaram, mas uma vez, acho na quinta ou na sexta, quinta ou sexta série, a freira dando aula sobre evangelização, e eu levantei a mão, perguntei alguma coisa de Jesus. E ela respondeu, satisfeita? Eu falei, não, meu Jesus é muito maior que o seu. E sentei. Eu não sei como é que a mulher me mandou para fora da sala, mas foi bem isso. Ela falou uma coisa
tão pequenininha, tão óbvia, ela limitou tanto Jesus que eu falei, ele não é isso. Não pode ser. Não pode ser. Mas ela não gostou, não. Mas vamos lá, vamos para aula. Tem 3 passagens, depois que eu achei que tinha em Lucas também, eu não separei. Quais são as passagens referentes a esse ensinamento de Jesus? A primeira é em Mateus. Por que primeiro Mateus, né? Porque Mateus foi o evangelista que mais detalhou o ensinamento de Jesus. Ele conseguiu, lógico, gente, que ele não escreveu no dia seguinte que Jesus desencarnou, ou já vinha escrevendo enquanto Jesus. Não, nenhum deles. Eles receberam por inspiração essas mensagens. Mateus foi o que mais conseguiu detalhar toda a convivência de 3 anos com o mestre, né? Então, no seu capítulo 22, a partir do versículo 35, ele escreveu. E um deles, Mateus escreveu, porque era logo depois que ele desencarnou, mas ele escreve um resumo. Sim, era como ele fazia com que os novos que chegassem conhecessem, aí ele foi escrevendo. Sim, aí ele foi escrevendo. Mas, na minha opinião, foi o que mais recebeu uma inspiração talvez diferenciada, que foi o que mais conseguiu detalhar a vida de Jesus, né? E João, né? Que João é Mas eu indescritível. acredito que ele começou antes, sabe por quê? Porque recebeu o escrito dele, Paulo já recebeu os antes escritos de dele. Paulo, o que dava aula para Paulo. Estevão. Não, o mentor O mentor de Paulo, Gamaliel. Gamaliel recebe dele vários manuscritos e leva para onde ele vai, né, É. ficar. Aí depois, quando Paulo chega na casa, e inclusive um dia a casa é invadida Mas isso foi por bem Paulo, depois, né? no começo. Foi logo quando eles depois do foram, desencarne logo de depois do Jesus. desencarne, Foi. que eles montam a Casa do Caminho. Tem um livro que eu li sobre a Casa do Caminho, que eu até preparei uma vez, uma das aulas antigas no passado. Eu até trouxe esse livro uma vez, no dia da aula. E lá ele fala isso, que o Mateus achou mais fácil anotar, porque a tradição era oral, Sim. eles eram contadores de história, mas que como cada vez chegava mais gente de fora, que não eram hebreus e que inclusive não entendiam nem muito bem o que eles diziam, ele achou por bem, dada a facilidade que ele tinha de escrita, porque ele era coletor de impostos, ele fazia conta, Ele era um dos dominava poucos as que letras sabia dos ler e judeus, escrever, né? sim. Então, ele tem a iniciativa de começar a escrever. Só que aí começaram a pedir. Então, ele escrevia e entregava, escrevia, entregava, escrevia, entregava. E isso ele entregou para vários seguidores de Jesus. Ele mesmo Inclusive, copiou as anotações iniciais. Isso. Tá. Então, muito provavelmente, ele tenha entregue para o... Gamaliel. como entregou para Estevão, porque quando Estevão chega lá, ele tem... O próprio Pedro recebe, entrega para ele. Mas vamos lá. Mateus capítulo 22. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em Marcos, a mesma passagem. Aproxima-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. Aqui, gozado, né? Aqui era um fariseu, o doutor da lei, e aqui é um escriba, aquele que só copiava, que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, vamos lá, vamos começar a entender esses ensinamentos de Jesus. Conceito de Deus, né?
Kardec dá o conceito de Deus também no capítulo 2 da Gênese, item 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Então, quando Jesus fala, amarás ao Senhor teu Deus, é esse aqui. E ele continua, é o Pai da humanidade, todas as nações, todos os homens são seus filhos. Ele é Pai da criação inteira. No universo, terceira dimensão, e em qualquer universo que você possa chegar, o Deus é o mesmo, né? Palavras de Leon Denis. É o Deus em que tudo vive, move-se e respira, imanente na natureza e na consciência humana. Ou seja, ele tá dentro de tudo. Ele permeia tudo. Por quê? Porque ele é o produtor do fluido cósmico universal. É a respiração do Criador que insufla toda a criação, que inunda a criação inteira. Então, ele está na circulação do teu sangue, ele está na unidade da tua célula, ele está no teu núcleo, ele está no teu átomo, ele está em todos os átomos que constituem qualquer matéria que você possa imaginar naquele universo que nós vivemos. Porque se não houvesse o pensamento de Deus sendo emanado 24 horas por dia no nosso tempo, isso aqui não teria estruturação, não haveria gravidade, não haveria aproximação das moléculas, não haveria a estruturação da matéria. Porque lembra quando nós falamos da criação? Jesus foi lá, recebeu a matéria-prima das mãos de Deus, a partir do Sol, pegou o fluido cósmico universal, com o amor dele pela criação de Deus e pelo trabalho que ele ia realizar, ele transforma aquele fluido cósmico em fluido, fugiu o número, fluido vital. E o fluido vital é que os espíritos puros que podem manipular para criar matéria, para criar as matas, para criar as rochas, para criar toda a natureza. Sim, começamos, lógico, pelo ser unicelular. Tudo começa pelo um. Por isso que a contagem começa pelo um. Então, Tudo começa pelo um. por aí que é aquela aula que ela precisa ser refeita. Qual aula delas? que eu vou dar de biologia. Que sim. ele pediu para eu rever, porque é exatamente esse o raciocínio que é o princípio de tudo. E é isso que a gente tem que acostumar a raciocinar para a gente não ficar se perdendo em divagações. Então, daqui a pouco a gente começa a discutir umas coisas que não levam a absolutamente nada. Maria era virgem quando Jesus nasceu? Sim, o que importa? Ficou depois. E o que importa, meu Deus? Socorro, muda o ser que ela trouxe para a Terra, muda o ensinamento desse ser? Não. Então, são discussões que os homens ficam aí em altas divagações e vai para lá e vai para quê? Perdemos a essência do ensinamento do Cristo. O universo vive, está em harmonia, os planetas não brigam uns com os outros, porque Deus existe. É simples assim, né? Só que a gente não entende. Qual o sentido do amor? Questão 888A do Livro dos Espíritos. É a lei de atração para os seres vivos e organizados. Pergunto, existe desorganização na criação de Deus? Não. Nada é desorganizado. Os desorganizados somos nós. Deus não é desorganizado. A criação não é desorganizada. Podemos ficar acelerando o átomo lá naqueles tubos imensos para ver se nasce alguma, não vai nascer nada. Porque o nada não traz nada. Nós não sabemos dar a vida. A mulher, quando engravida, eu dei a vida, mas não deu, filho. O carinha chegou pronto. Você só criou o corpo físico que ele vai usar. Nem isso nós sabemos que é criar. Quer recriar a vida? Como assim, cara? Válida. Entendeu? Para mim, isso é maluquice. André Luiz, no livro No Mundo Maior. O amor é sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Opa, então minha alma pode brilhar? Pode. Se eu me dedicar a me melhorar como espírito, minha alma pode brilhar. E o brilho que eu vou ter
É o reflexo do amor. A última lei que a Cláudia falou na aula das leis. Amor, justiça e caridade. É aquele amor lá. O amor que não espera retorno, o amor que apenas ama. Simples assim. Nós temos que parar de complicar as coisas. Leon Denis, eu adoro esse cara. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. Então, para eu aprender a amar, eu tenho que ser doce, eu tenho que praticar caridade, eu tenho que ser bom. Lembra o homem de bem? Né? Que está lá, seres perfeitos, como teu Pai Celestial também é. Então, esse é o objetivo a ser atingido. Eu quero voltar em mundos melhores, eu quero voltar depois que a regeneração se instalar definitivamente no planeta Terra, lá por 2057, aprenda a amar. Porque os seres que não sabem amar não vão conseguir vir para cá. O doutor Adolfo já puxou a nossa orelha milhões de vezes. Né? Parem de ficar rodando em cima dos próprios erros. Parem de se questionar tanto. Trabalhem. Né? Esse é, portanto, o primeiro... Peraí, deixa eu tirar esse troço daqui. Este, portanto, é o primeiro e grande mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, é com o teu ser inteiro, o teu ser físico, o teu ser espiritual, a tua alma tem que amar a Deus. Então, tem que ser uma coisa que nasça do teu coração, o centro das tuas... não é o coração físico, né? A gente vai ver a aula de chakra, é o centro de força que você tem na área cardíaca. Ali é o centro de forças onde estão todas as suas emoções, né? As boas, as ruins. Então, você tem que amar com tudo aquilo que você traz dentro de você, com todo o entendimento que você tem. Vai mudar teu entendimento? Daqui a 15 minutos vai mudar. Não importa, continue amando. É apenas amar. É tão fácil que a gente não consegue. De tão fácil que é. Olha o que os Espíritos dizem. Deuteronômio, capítulo 6. Essas palavras seguem as do Antigo Testamento. Escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único. Cara, nós estamos falando da formação do povo israelita, né? 4.000 anos antes de Jesus. O Senhor é Deus e é único. É esse que nós temos que amar. Esse que criou o universo, que criou os seres vivos, que equacionou. E que eu fiz exatas, e aí você fica em altas elucubrações, às vezes. Cada vez que você entende e aprende as leis que regem o universo, pouca coisa que a gente sabe, você fica, cara, como é que um ser imaginou tudo isso e criou tudo isso? A física, a matemática, as leis da biologia, tudo é perfeito. O funcionamento é perfeito. Quem é esse ser? É o meu pai. É o nosso pai. Né? É aquele que Jesus fala, olha, quando a coisa fica preta, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com ele. Fala para ele o que está te doendo. Esse é o teu pai. Né? Olha que coisa fantástica. Isso faz com que você se renove as esperanças, renove a vontade de viver. Você acha força para vencer os teus problemas. E todos nós temos. O primeiro preceito abrange a fé, ou seja, para amar a Deus eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter esperança num dia melhor, num mundo melhor que um dia eu vou habitar. Eu tenho que praticar a caridade, porque só a caridade vai me fazer entender a posição do outro, que é meu irmão. Se eu não praticar a caridade, eu vou virar, com todo respeito, que é isso? Eu vou virar um monge tibetano, né? Eu vou virar um monge tibetano, que eu fico em altas elucubrações e acho que só ficar meditando. Não! Paulo vai falar, a fé sem obras é morta. Se eu não levantar a manga e falar, deixa que daqui eu faço, esquece. Tem trabalho para todo mundo. Não precisa puxar tapete, não precisa fazer nada. Tem trabalho para todo mundo. Né?
Por isso que o sol nasce para todo mundo. Basta que você encontre o seu caminho. Não tem o famoso provérbio, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, o trabalho aparece, né? Os mentores aparecem. Você começa a perceber, eles estavam ali o tempo inteiro, mas você não se decidiu o que você queria fazer da vida, ficou quieto na dele. Tem coisa mais importante para fazer. Eles não são babá de encarnado que não quer nada. Então, você tem que mostrar a sua vontade de progredir, estudar e se melhorar. Então, devemos necessariamente aceitar suas palavras de Deus, né? E ter nele uma fé e uma confiança plenas. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus. Aí a velha pergunta: qual o tamanho do teu Deus? Oh, que Cacilda, isso não é meu celular. Peraí. Ai, deve estar ligado aí. O WhatsApp. Do meu? No Não, do teu. computador. Do teu. Deixa eu desligar o meu. Tá fazendo um blém-blém aqui que não. Mas não é no seu. Né? Não, já desliguei. Antes que Não. ele resolva fazer, já desliguei. Então, é o É seu. no, é no, É no computador. notebook, É no não é? computador, sim, mas alguma coisa está dando sinal no notebook, mas deve ser o WhatsApp da Cláudia. Porque o meu não está conectado aqui. Bom, então você tem que ter fé em Deus. Mas não é uma fé. Desliga essa encrenca. Não é uma fé pequena. A tua fé, como diz o Kardec, né? Ela tem que ser inabalável e ela tem que encarar tudo face a face com a razão. Não pode ser uma fé burra. Eu simplesmente acredito em tá, eu acredito que mandaram acreditar. Mas quem é esse Deus, né? Você tem que buscar conhecer Deus. E o Haroldo tem uma passagem num dos livros dele, que ele fala: por que Deus nos mostrou as suas leis? Ele não precisava mostrar as leis dele, né? Eu fiz, está feito, tchau, se vira. Você não é quadrado. Não, ele mostra as leis dele para que a gente aprenda quem é ele. Todas aquelas leis que a Cláudia deixou um resumo fantástico para a gente, é tudo para a gente encontrar Deus na nossa vida. Para ele mostrar para nós, ele mostra para nós ali quem ele é e como ele age. E você vai aumentando o teu discernimento, o teu conhecimento, para cada vez entender melhor essas leis. Jurei que o lugar tinha aberto a porta. Alt Tab. Tem alguém aqui? Ué. Não tem nada. Então, vamos em frente. São Paulo fala da obediência da fé na Epístola aos Romanos, capítulo 1. Tem uma coisa interessante aqui. Paulo escreve suas epístolas, tal, depois ele volta como grande reformador. E ao voltar como reformador, ele escreve um livro sobre essa epístola aos Romanos. É interessante. Busca na internet que tem esse livro, é muito interessante. Ele reconhece em Paulo toda a base do cristianismo moderno, nessa epístola aos Romanos. Então, ele fala que se alguém quer conhecer o cristianismo, comece estudando essa epístola aos Romanos. E ele dá uma aula no livro da própria obra dele, mas tudo bem. Ele fala da obediência da fé. Você tem que obedecer porque você acredita, né? Guardadas as devidas proporções, né? E o doutor Adolfo me perdoe. Você frequenta uma casa dirigida por um ser, por um espírito, chamado doutor Adolfo. Então, se você quer aprender a servir a Deus, servir ao Cristo, trabalhando numa casa dirigida por um mentor, você tem que respeitar as decisões do mentor. O dia que você não respeitar mais, seja sincero, chegue para ele e fale: olha, não dá mais, não concordo com o senhor, estou indo. Essa é a coerência da fé. Né? Isso eu falei para ele em Santana do Parnaíba. Não se preocupe, o dia que eu não concordar com o senhor, quem vai chegar no senhor e falar sou eu. E para não atrapalhar a sua obra, eu saio. Não é o senhor que está errado, sou eu que não consigo entender. Quer dizer, ignorância é minha. Então,
Isso também é uma questão de fé. Ah, tua fé é cega, qualquer coisa o doutorado eu vou mandar fazer, você vai fazer. Não, não. Se eu tiver que questionar, eu vou questionar. Uma vez ele me questionou, você comprou a agulha errada. Não comprei, doutor, é a agulha. Você comprou a agulha errada. Foi a agulha errada, a agulha errada. Fui lá, peguei a caixa de agulha fechada. Está aqui, doutor. Essa é a medida da agulha. Ah, essa está certo. Vamos continuar. Falou. Boa aí. Foi mais ou menos a conversa de hoje de manhã entre prelúdio e o outro termo prelúdico. De onde saiu isso, né? Falei, meu Deus, eu olhava para o Edson, e Johann Sebastian Bach agora capotou, porque ele fez um prelúdio e fuga que são fantásticos. Falei, nossa, o cara enlouqueceu. Islania. Juntou, é o que meu professor de lógica falava, juntou a lua é branca e redonda com um queijo de Minas, branco e redondo, então a lua é um queijo. Foi isso mais ou menos o raciocínio dele hoje. Falei, meu Deus, socorro. Mas primeira aula de lógica que eu tive na faculdade. Nunca mais eu esqueci. Ele falou, parem de juntar a lua com queijo. E é verdade, porque se você se perde no conhecimento, né? Por isso que tem que ler Kardec, né? Se você se perde no conhecimento, você começa a juntar lua com queijo. E começa a deduzir um monte de pelo em ovo que não existe. Então, você começa a criar, sei lá, às vezes você cria até manias, rotinas dentro da casa que não existem, não têm fundamento, né? Mas vamos lá, isso é uma outra briga. Como ser feliz sem o auxílio e proteção de Deus? Essa frase é fantástica, se não me engano, é Leon Denis. Expulsamos Deus das famílias. A família não se reúne mais para orar. A família não se reúne para ler uma passagem para falar de Jesus. Tiramos Deus das escolas, porque não pode. Como eu vou falar de Deus na escola? Vocês vão dar um norte? Qual o problema? Né? Deus é o único para todas as religiões. A função da religião qual que é? Religar você ao Criador. O caminho que você vai usar para fazer isso, cada um decide na hora que crescer, mas recebam um conhecimento básico, né? Ecumênico de todas as religiões. Não importa, eu sempre falei isso, não importa o nome da plaquinha que você vai colocar na sua pastinha religião. Importa que ela faça você, a cada dia, um ser melhor. Acabou. E que você faça o bem. Acabou. Mais nada. Então, nós tiramos Deus das escolas, das universidades, dos clubes, do comércio, das fábricas, das praças. Como é que a gente quer? Como é que a gente pode olhar para ele e falar: Papai do céu, me socorre? Como assim? Se até agora para você eu não existi? Então, esse é um grande erro da sociedade moderna. Não se fala em Deus. Então, como é que eu vou falar? O primeiro mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Percebe que Jesus, o Laerson chama muita atenção, o doutor Adolfo também, o verbo está no futuro. Porque aqui, em provas e expiações, como seres humanos, isso para nós é futuro. Nós não sabemos amar. Não sabemos. Nós irritamos o nosso semelhante, nós temos inveja, nós temos prazer de ver o outro sofrer. Não é verdade? Isso é doença. Isso é doença. Nós somos uma sociedade doente, né? Então, como é que Jesus pode falar, ama o Senhor teu Deus? Você não sabe o que é amor. Né? Você ainda abandona, você vê crianças abandonadas na rua e acha que isso é legal. Você solta o seu bichinho de estimação, porque encheu a paciência, não quero mais, você solta ele na rua. É um ser vivo em evolução. Que humanidade é essa, gente? Eu fico apavorada. Quando eu começo a parar para pensar nessas coisas, eu fico apavorada. Apavorada. Outro dia tinha dois sobrinhos meus, dois sobrinhos netos brigando, eu catei, vem aqui. Peguei o mais velho, vem aqui, senta aqui. Minha mãe, senta aqui. Por que você está irritando a sua irmã? Ah, porque é legal. Como assim é legal? Desde quando é legal ver maltratar o outro? Ele maltratou a cachorra? Vem aqui, Gabriel, senta aqui. Posso fazer isso que você fez na cachorra em você? Não. Ah, o que você faz na cachorra? É? Mamãe afogava gatinho, gente. Não dá. Sério? Opa. Foi, opa, vem aqui, Não menina. faz sentido. Vai, senta aqui, vamos conversar. Fica doido comigo.
Mas se você não começa a torcer o pepino a hora que Exato. que é pequenininho, que ainda te ouve, né? Quando é que você vai botar o conceito certo na pessoa? Né? Vamos lá. Ninguém é feliz de verdade se não vive segundo as santas leis de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, grita o salmista. E está aqui a passagem. Não, é a próxima. E eu acho que, se eu não me engano, esse salmo é de Davi. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. E os espíritos falam, né? Tem fundos sonoros. Os espíritos falam, você conhece a sociedade pela música que ela produz. Então, socorro, nós estamos em maus lençóis. Nós estamos em maus lençóis. É desesperador, tem horas que é desesperador, né? Então, eu vou lá, ponho na minha Rádio Cultura e fico lá ouvindo, sem problema. Romanos, capítulo 1. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, é fé que vai evoluindo passo a passo, né? Você olha hoje uma coisa diferente e você vai duvidar de Deus, às vezes você duvida, você fala, pombas, o que eu estou pensando? Por que eu não estou confiando em Deus? Por que que... E aí Jesus perguntava, se vocês não aguentam as coisas pequenas, vocês querem aguentar as grandes? Vocês querem fazer grandes obras? Querem curar como eu curo? Querem mover mundo? Não dá, gente. Né? Porque o que você vai querer? Prestígio, você vai querer oba-oba, você vai querer que todo mundo, ó, grande médium. Não tem nada disso, gente. O maior médium é Jesus até hoje na Terra. Nenhum de nós vai ultrapassar o que esse ser faz. Nenhum. Não está programado. Como dizia a Joana, né? Pro Divaldo. Não, eu quero casar. Não está na sua programação. É bem isso. Nossa, ali foi um... Aquela hora que ela fala isso para ele, eu falei, matou. Nossa. É simples assim, não está na sua programação, meu, vamos trabalhar. Tem coisa para fazer. E ela Então, fala bem sutil assim, né? sutil, pô, dá uma patada nele. Nossa Senhora. A uva de pelica, como diz minha mãe. Não, mas ela falou e continuou andando, né? Então, tipo... Não tem importância. Ora. Primeira epístola de João. Uma coisa interessante, eu não consegui descobrir para quem que João escreveu essa epístola, né? Então, os historiadores, os estudiosos falam que ele escreveu para as comunidades cristãs que já existiam na época, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Olha que coisa. Então, para que eu conheça a Deus, eu tenho que amar. Tenho que aprender a amar. Tenho que aprender primeiro me amar, amar os meus irmãos, para depois conhecer a Deus. Se eu não percorrer esse caminho, não vou. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. Não que ele foi lá, passou uma borracha em todas as bobagens que nós fizemos. Não, ele deixou um caminho escrito, traçado, ordenado. Você quer se consertar, meu irmão? Vem comigo. Você vai se restaurar seguindo os meus ensinamentos. Eu não apaguei nada. Eu salvei o mundo nesses termos. Eu mudei a rota da humanidade para que ela possa reescrever a sua história. Cada um de nós pode reescrever sua história sem fazer tanta bobagem, né? Chega o que a gente já fez. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Ele nos deu do seu Espírito. Lembra na criação do ser humano, no 6º dia da Gênese? É colocado em cada ser
uma partícula individual de Deus em cada ser. Então, a minha partícula é diferente de cada um de vocês. E é essa partícula divina que me faz conhecer do universo afora. Porque nenhum ser criado pelo Pai tem a mesma partícula divina. Esse é o nosso RG, esse é o nosso DNA. A tua partícula. E o que Papai do Céu pede? Descobre essa partícula, pelo amor de Jesus. Eu coloquei aí para você deixar germinar e você se tornar um ser bom. Está dentro da gente. Outra passagem da mesma epístola de João. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Então, a hora que eu estou com medo, eu estou desligada das leis de Deus? Com certeza. Porque se você crê, se tua fé é inabalável, se você ama a Deus, não há o que temer. Não tem espírito de treva nenhuma que possa chegar em você e te travar. Nós é que deixamos que esses espíritos nos perturbem. É falha nossa. Ele está te fazendo um favor. Ele está mostrando, olha, Soninha, você achou que acreditava e não acredita tanto assim. Então, é a brecha que a gente tem para consertar. Então, o obsessor é legal? É. Ele mostra exatamente... Não é verdade? Ele mostra exatamente onde você tem que trabalhar. E todo mundo quer se livrar. E a gente quer... Mas só esquecem de um detalhe. A fila anda. A fila não é pequenininha. Quantas encarnações a gente tem? Ah, não sei. Não vou responder essa pergunta porque eu não gosto nem de pensar nisso. Como diz a Malu, vou ter que voltar para a escola, vou usar fralda. Malu é a filha da Cláudia. Se cada uma dessas encarnações a gente levou pelo menos uns 2 inimigos, né, ou 2 cobradores, Você é legal. Pois é. sendo legal. Estou fazendo a Como conta diz Divaldo Pereira Franco, o importante é que você não seja inimigo de ninguém. Se o outro é seu inimigo, o problema é dele, não é seu. Não seja você... Não, só se você deixar. Não seja você inimigo de ninguém. Essa fala do Divaldo é linda, dura 10 minutos. É linda. Bom, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui João dá uma outra interpretação aos dois mandamentos. Esse discípulo amado, né, o chamado discípulo amado, grande amigo de Jesus, né? Ele é diferenciado? Ele é. Se a gente um dia puder até falar um pouco das vidas, das encarnações desse ser, ele é uma aula de cristianismo, é uma aula de amor a Deus e ao Cristo. A determinação dele de realizar tudo aquilo que o Cristo propõe é inabalável, inabalável. Quando Jesus vai embora e João fala, não, eu vou te encontrar, não, filho. Você vai ficar aí, porque você tem muita coisa para fazer ainda. Não, é sério. Jesus falou, não. Você vai ficar por aí ainda. E ficou, né? Está aí trabalhando até hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, mensagem assinada por Lázaro, que trabalhou com Paulo, intitulado Dever. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que si mesmo. Então, se você cumpre aquilo que foi determinado por Deus, volta um pouco a fita, vai. Cada vez que Deus cria um ser, um princípio inteligente em evolução, ele dá para cada filho seu uma parte na sua obra da criação. Então, cada um de nós, está no Livro dos Espíritos, cada um de nós tem uma função determinada pelo Pai dentro da criação. Por isso que eu falo, tem lugar para todo mundo, ninguém precisa brigar. A gente tem que achar esse caminho. Lógico que ele te dá mentores, ele te dá um anjo guardião, para que você consiga se conduzir e achar o que você tem que fazer, né? Isso se você quiser. Então, é dever nosso
cumprir aquilo que Deus nos determinou. Porque na hora que nós planejamos a nossa encarnação, nós levantamos a mãozinha, deixa que eu faço. O Senhor determinou, deixa que eu faço. Nós falamos isso para os mentores. E eu devo ter falado um monte de bobagem. Mas o que é importante? Acha esse caminho, busca, acha esse caminho. Né? Puxou muita nota promissória? Você não vai ser abandonado, você não está sozinho. Né? Vai saudar suas notas promissórias. Se esforce ao máximo. O doutor Adolfo falou uma vez uma coisa que eu fiquei olhando para o cara dele e as lágrimas pulavam. Né? Ele falou, eu quero que vocês cheguem na espiritualidade de volta, possam olhar cara a cara, de frente aos seus mentores e falarem, eu não fiz tudo o que eu planejei, mas eu dei o meu máximo e fiz o que pude. Né? Já a gente conseguir chegar na espiritualidade e reencontrar direto os nossos mentores, nossa, isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica. Né? Você tem que se preparar para isso. Por isso que nós estamos tendo aula, por isso que a gente estuda, por isso que a gente lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, por isso que a gente se instrui. Para aprender a morrer direito, para não desencarnar, para não morrer e ficar dando trabalho em sala de desobsessão. Né? Eu não sei onde eu estou perdido, não sei quem está me perseguindo. Para! Você já tem conhecimento para saber se conduzir numa hora dessas. O Larson fala uma coisa legal, o próprio doutor Adolfo já falou. Percebeu que morreu? Está vendo o seu corpinho, você fora? Ajoelhe, ore, agradeça ao corpo que te serviu e peça ajuda. Aguarde a ajuda chegar. Se é que já não chegou, você não está vendo. Mas aguarde a ajuda chegar. Isso é que nós temos que pôr na nossa cabeça. E nos preparar. Oi? Sabe qual é o problema? O pessoal não quer morrer. Então... Não, mas peraí, espera um pouquinho. Então, mas peraí. Jesus mostrou no Tabor. A vida continua, né? Sim. Elias e Moisés ali com ele. Jesus foi, morreu, reapareceu e falou: estou vivo, gente. Isso aqui não é eterno. Quer dizer, o que a gente precisa mais? Eu não sei. Minha mãe dizia uma frase que eu ficava danada na vida. Ninguém voltou de lá para me mostrar como é que é. Está se achando, né? Tá se achando importante, né? Alguém vai voltar para te explicar como é que é? Olha as lições de Jesus. Alguém nunca voltou. Olha um monte que a gente... Mas ela não entendia a Então, reencarnação. Ela queria que alguém em espírito voltasse e explicasse para para ela. ela mesma, né? Direto, né? Direto para ela, uma aulinha, né, Que particular. talvez até tivesse acontecido, Mas ela ela não não, percebeu. ela não conseguiu perceber. Né? E aí? Nós temos grandiosidade, nós temos moral para alguém se materializar e falar, olha... Não. Tem um livro, eu não lembro do autor, chama-se A Viagem de uma Alma. É um rapaz que perde um irmão num acidente de avião e ele fica tão desesperado, mas tão desesperado, e ele rezava, né? Que o mentor dele se materializa e fala com ele. Quem é o senhor? Sou um dos seus professores. Se o senhor quiser, eu vou lhe explicar por que as coisas aconteceram, como está seu irmão, falou tudo. Mas e aí, o que eu tenho que fazer? Eu só te peço uma coisa. Escreva um livro e torne público todo o teu ensinamento. O livro é maravilhoso, ele não se linka a nenhuma religião, não é espírita, não se liga a nada, mas te traz uma visão da espiritualidade muito interessante. Ele percorre os planos para entender como as coisas acontecem. E ele se torna outra pessoa e lança o livro. É muito interessante esse livro. Vale a pena ler. Bom, então, se eu quero amar a Deus, eu tenho que cumprir o meu dever. Qual é o meu dever? Descobre. É trabalhar, não é servir a Deus? Com certeza. Mas sirva com boa vontade, sirva com amor. Venha para cá e trabalhe com amor. Vai ter encrenca de um monte. Vai ter um monte de gente que não vai com a tua cara. Vai. Mas você tem que fazer o que é correto. Pelo menos dentro daquilo que você acha, o que é correto. Você é chata, você sou, e vou continuar sendo. Né? Eu passo pelo doutor Adriano, o doutor Adriano fala para mim, Sônia, não adianta, você é o para-raio. Não adianta. Aguenta firme que você veio para isso. Você é o primeiro para-choque do Laércio. Então, tá bom, vamos embora. O que eu levo de bronca é descomunal.
Lázaro estabelece no texto de forma inequívoca que o amor a Deus se estabelece no cumprimento do dever. Então, cumpra o seu dever. Tal qual a citação de Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, ditada através de Divaldo Franco, especificamente em seu último texto de número 200, quando a benfeitora escreve: agradece a Deus a tua existência, a vida, agradece a Deus a tua criação. Louva-o mediante uma vivência sadia. Tenha hábitos sadios. Não se envolva nas coisas erradas. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Você não está fazendo para você. Você está fazendo para o teu mestre, você está fazendo para o teu pai. Não é para você. Então, cada vez que você faz uma coisa correta, não é para você. Você está saudando algum débito lá atrás, não importa também. Mas você está fazendo em homenagem ao teu Criador. O dia que o Larson falou para mim, você vai dar aula. Eu falei, você está louco. Não, você comeu alguma coisa, você cheirou, você bebeu, você surtou. E lá ele falando sozinho, falando não sei o quê. Tem brincadeira, teve que vir para falar comigo o doutor José Maria, o padre José Maria, né? Aí ele veio, conversou, contou a história da escola de Sagres. Ah, nós os conhecemos lá. Falei, meu Deus, onde é que vai essa conversa? E foi. Então, né, Sônia, tem gente que pensa assim, pensa assado, pensa cozido, virado. Você é uma delas, não sou. É, Sônia. Falei, não sou, doutor. Falou, criatura. Tá bom. Então, por isso você se comprometeu a dar aula em nome do Cristo. Eu fiz o quê? Falei, como assim? Doutora, eu não sei nada. Senta na cadeira e vai estudar. Isso. Sentei na cadeira e fui estudar. Vou fazer. Falei que ia fazer, então vamos. Entendendo seu dever como obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou seja, o conjunto das obrigações, segundo o dicionário Michaelis, o amor a Deus deveria estar condicionado ao respeito e devoção a algumas obrigações pessoais. E olha, até nisso o Cristo nos deixou o caminho, né? O que nós temos que fazer? Vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, visitar os encarcerados, assistir aos enfermos, levantar os caídos. É isso que nós temos que fazer dentro da casa espírita. Se você quer servir a Deus, se você quer cumprir o seu dever, não precisa nem ter achado o caminho ainda. Não precisa um dos mentores da casa olhar para você, senta aqui, criatura, e me ouve. Não precisa nada disso. Basta que você pare para pensar em cada um desses itens e vá praticando pouco a pouco, todo dia, né? Quando você puder dar um alimento para uma pessoa, dê. A casa convida você para dar cesta, vamos entregar cesta. Alguém precisa de roupa? Pomba, tira a sua. Pega aquele monte de roupa que você tem em casa e traz. Caídos somos todos nós. Então, levantar o caído dá para você escolher quem você quer levantar. Porque todos nós, em alguma coisa, estamos caídos. Você pode ajudar em qualquer momento da tua vida. Não precisa ser só dentro da casa de oração. Em qualquer lugar. No trabalho, na escola, na família. Tudo tem que começar na família, porque é um núcleo básico que dá sustentação à sociedade. Não adianta eu vir aqui ser santinha, quebrar pau com meus irmãos, brigar com as gatas, brigar com meus sobrinhos. Não adianta. Eu tô errada, a Sônia está errada. Não aprendeu nada, começa de novo. Vai para a escola de aprendizes do evangelho que você não entendeu nada. Começa do zero. Se tiver que começar, eu começo. Não tem problema. Como diz a brasileira, não largo a perna do Cristo nem por decreto. Livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. No capítulo 21, sobre o dever. Olha o que Emmanuel fala. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Até nisso Deus é Pai. Então, ele estabelece as leis, ele estabelece a ordenação das coisas para a gente crescer. Não é para a gente se achar um coitado que só sofre. Não. Eu já fiz muito isso, hein? Sentava na minha cadeira e eu mesma fazia cafuné. Oh, como eu sou. Não é assim. Né? É que você quer ser coitado, você quer que os outros tenham dó de você. A pior coisa, o pior sentimento que existe é pena. Pena, dó do outro, não tenha. Porque você destrói a pessoa.
Porque isso é tudo que a pessoa não precisa. Hard. Hiena. Ó céus, é o desenho do Hard e da hiena. Ó céus, ó dia, ó vida, ó dor. Lip Hard, isso, adorava esse desenho. Eu falei, mas é um pateta. A gente fica... Mas fica mesmo. Você tem esses momentos, não tem jeito, você tá na carne. Percebe, só quem tem cabelo branco sabe que... Ah, claro, Lip Hard. Pink Cérebro. Outro dia eu soltei Pink Cérebro lá. Que isso? Foi um desenho, mas não que não é da sua época. Eu vou mostrar Pink Cérebro para você. Ele é mais para frente, mas é chatinho, não gosto também do Pink. Ah, eu gosto. Eu adoro o Pink. A Clarinha gosta. Eu gosto do Pink, não do Cérebro. O Cérebro não Sim, sabe. sabe? Mas o Pink é fantástico. Ele só quer mudar o mundo, mas o Pink dá o toque de humanidade, o toque de amor, ele traz Não, e é ele uma que- verdade é para ele. ele Fala que desvia. Sim, ele detona tudo que o cérebro faz. Acrescenta, Emmanuel. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do meu aperfeiçoamento. Então, tudo aquilo que Deus planejou quando Ele me criou, não é para o meu aperfeiçoamento, mas também vai fazer parte da obra de Deus. Olha que coisa fantástica. Olha que harmonização, que intercâmbio que existe entre essas coisas. E a gente fica, não, porque eu sofro, porque isso, porque papai, porque mamãe, porque o gato. Não é nada disso, gente. Está tudo definido para você. Não em detalhes, mas em linhas gerais está tudo definido. Faça a sua parte. Não jogue fora a oportunidade da encarnação. Se eu sempre me cobrei, eu já devo ter feito muita bobagem. Concluindo, podemos sugerir como proposta de reflexão que o amor a Deus se identifica com o culto ao dever, o compromisso com a retidão de caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos. Você é chata? Sou. Até o doutor Severino, porra, baixinha, você é bravo. Você só não viu nada. Eu falei para ele, já melhorei, doutor. Ele falou, isso aí, mas tem muito para me oferecer. Doutor William, outro dia também pegou no meu pé. É como você brinca. Eu falei, fazer o quê? Tais condutas aplicáveis em nossa vida, no atual estágio evolutivo, não dependem da compreensão da natureza de Deus, por hora, para nós inalcançável, porque nos faltam sentidos, né? O próprio Evangelho fala, o Evangelho não, o Livro dos Espíritos, para conhecer melhor a Deus, nós precisávamos ter mais sentidos. Então, a nossa visão é limitada, mas nós já atingimos o limite? Não. Então, caminha. Né? Atinge o seu limite. Como dizia Jesus, vocês podem fazer tudo o que eu fiz, faço, e muito mais. Amor a Deus, Evangelho segundo o Espiritismo. Não, Livro dos Espíritos, questão 650. A adoração a Deus origina-se de um sentimento inato como o da existência de Deus. Por quê? Volto lá na partícula divina da Gênese, né? Da Gênese de Moisés. Nós temos um DNA físico, né? Você puxa, te tira o sangue, vai lá, mapeia o teu DNA. Se tudo que nós temos aqui no físico é uma reprodução, male male, daquilo que existe em planos espirituais, então eu tenho meu DNA espiritual. Onde está a minha partícula divina? Lá. Então está escrito na minha criação que eu sou filha de Deus. Quando eu recebi a razão pelas mãos do meu governador planetário, eu recebi a informação, você é filha de Deus, você é criatura de Deus. Então, isso está na origem do teu ser. Como é que os índios acreditam, os povos que nós chamamos de primitivos, às vezes os primitivos somos nós, se eles têm também, eles têm essa noção. Qualquer cultura tem essa noção, que existe um Criador acima de tudo. E aí que eu tiro o chapéu para os judeus, né? Eles usam o kippah para lembrar 24 horas. Olha, tem um ser acima de você. Um não, tem vários. Né? Mas para lembrar a existência de Deus. Para isso que eles usam. A gente lembra 24 horas que Jesus
é o nosso mestre, que é o nosso governador planetário, e que há um Deus que a tudo preside. Não cai uma folha de uma árvore, né? Se o Papai do Céu não permitir. A gente vive, a gente tem essa consciência. E eu digo por mim, não tem. Tem horas que eu falo, está tudo errado. Opa, ontem foi dito, está tudo errado. Não dá. Aí, umas 2, 3 horas depois, tá, Jesus, desculpa. Eu sei que não está errado. Quem está bagunçado sou eu. Mas aí é a hora que você tem que exercitar a tua fé, você tem que expandir a tua fé, você tem que expandir a tua consciência, falar, tá, mestre, errei de novo, vamos de novo. Vai começar a lição de novo. Fazer o quê? Questão 649. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus, na oração, no grande banho energético que Jesus nos ensinou a nos darmos. Não adianta só eu tomar banho, deixar a água cair em cima de mim. Não. Se eu não orar, se eu não me fechar em mim mesma e me direcionar ao Criador, eu não vou tomar um banho espiritual. Meu perispírito vai continuar sujo do mesmo jeito. Não adianta. Lembra da parábola das bodas nupciais, que uma pessoa tentou entrar no jantar de núpcias e ele não estava devidamente purificado. Ah, pode sair. É bem isso. Se eu não atingir um determinado nível de evolução, se eu não atingir uma vivência do amor que o Cristo nos ensinou, eu não vou seguir em frente. Mundo de regeneração, esquece. Volta lá para os primitivos, porque você não tem condição. Você ainda pensa mal. Você ainda para ouvir fofoca. Só para quebrar, né? Tem uma história que o Tivaldo conta, que é muito engraçada. Eu tinha um amigo, ele fazia, que quando ele queria fazer fofoca, eu trabalhava com ele na Mansão do Caminho. Quando ele queria contar alguma história que não... Esquece o evangelho, Divaldo. Põe o evangelho aqui. E falava. O Divaldo botava a ordem na cabeça. Agora traz o evangelho. Era assim que ele resolvia as questões pessoais dele. Muito engraçado. Mas você tem essa necessidade, né? Mas a gente tem que vencer essas coisas, né? Fofoca não leva a lugar nenhum, ficar falando mal das pessoas não leva a lugar nenhum, ficar cheio de mimimi dentro de uma casa espírita. Ah, fulano, meu, como assim, meu, te ofendeu? Fez o quê? Te esganou? Tentou te jogar? Eu não sei. Só porque você não fala aquilo que a pessoa quer ouvir, eu estou ofendida. Eu olho e falo, minha paciência tem que ser grande. Mas eu estou melhorando. Amor ao... Opa, já melhorei bastante. Amar ao próximo. Isso aqui é um livro que eu não sabia que existia, olha só. Compilação de instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. É uma compilação de artigos da Revista Espírita e de obras póstumas, com orientações e diretrizes ao movimento espírita. Eu não sabia que isso existia. Descobri ontem. Então, de acordo com Kardec, amar ao próximo é, pois, abjurar de todo o sentimento de homem. Abre mão de tudo que é ruim que a gente ainda carrega. De animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. Jesus falava da outra face. O que é da outra face? Se o cara te roubou, fala para ele, vem cá, filho, você precisa de dinheiro, eu te empresto. É isso, é. Se o cara te fez mal, você fala, meu, qual o seu problema? Senta aqui, vamos conversar. Isso é amar o próximo. Tem que ter paciência? Põe paciência nisso. Tem que vencer a si mesmo? Tem. Esse é o grande objetivo. Vença a si mesmo. Lembra, Joana, no final do filme, fala, um dia você vai chegar à conclusão que tudo o que aconteceu foi sempre você com você mesmo. Não foi você com o outro. Nem com Deus, nem com nada. Foi você vencer a você mesmo. A grande guerra é com a gente mesmo, não é com o outro. Né? Então, aprender a perdoar os inimigos, retribuir o mal com o bem, a oração de Francisco de Assis. Mestre, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ele não pede, olha, está acontecendo, onde houver ódio, que eu leve a paz. Que sejam essas as palavras. Mas ele quer que, antes de qualquer um, ele tenha a oportunidade de
reconstruir aquele fato, aquela coisa que está acontecendo, que não está dentro da lei de Deus. Porque ele sabe, ele entendeu. Só eu praticando a caridade é que eu vou conseguir caminhar. Francisco de Assis é João Evangelista, que foi Daniel. Esse cara pedindo oportunidade de trabalho. Nós temos que berrar por oportunidade de trabalho. Porque se esse ser ainda precisa pedir, eu tenho que me ajoelhar e pedir a Deus, me deixa trabalhar. Uma coisa que eu nunca vou esquecer. Quando a brasiliana detectou o câncer, eu liguei para ela, porque ela estava dando aula, ela tinha um monte de aula e tal. Eu falei, oi, brasiliana, já sei. Não me tire a oportunidade de trabalho. Calma. Eu falei, eu sei porque você me ligou. Não faça isso comigo. Eu falei, não vou fazer. Tem um mentor fofoquinho. Tem um mentor fofoquinho. Falei, olha, mas nós vamos fechar o seguinte pacote. Se você não estiver bem, você vai me ligar e eu assumo as tuas aulas, eu te ajudo, eu faço o que você quiser. Fechado? Fechado. Esta criatura veio de quimioterapia para dar aula. Sem falar absolutamente nada, sem reclamar. Sem cabelo, com Tava nem aí. touca. Ela tocou o barco. É para admirar? É. É para tirar o chapéu, gente. Poucas pessoas são assim. Pouquíssimo. Pouquíssimo, muito pouco. Muito, põe pouco nisso. Ela não me deixou abrir a boca. Não me tire. Eu falei, de jeito nenhum. Quem sou eu, né? Mas eu quero que eu seja a primeira pessoa com que você fale quando precisar de ajuda. Aí era ela de um lado e era o Laércio do outro. Eu estou com medo. A brasileira estava feliz. Jesus, eu estou no meio, eu estou entre as duas fatias de pão. Eu falei, socorro. Isso porque meu marido nem chegava junto, meu marido era terror. Chegou todo mundo, eu fui estudar, fui fazer curso de ozônio por causa dela, por causa desse... Vou buscar um monte de médico por causa dela. Se hoje tem ozônio terapia nessa casa, foi Sim, por causa sim. dela. Ela é culpada. Sim. Ela não larga a perna. Ela é totalmente responsável por essa confusão. Graças a Deus que ela trouxe o ozônio. Porque senão nem eu estava de pé hoje. Vamos lá. Eu lembro que o doutor olhou para mim, eu fui falar com ele, dizendo que eu estava muito preocupada, ela estava plaqueta baixa, anemia, sei lá, nem lembro o que era. Aí ele olhou para mim e falou assim, Joshi, seria ótimo fazer ozonioterapia. Eu olhei para a cara dele, O que é ozônio o isso? quê? Ozônio o quê? Você não conhece ozonioterapia? Eu falei, não, doutor, então vai estudar. Simples assim. Simples, fácil, como é que é? Que natural. Simples. Tranquilo e natural. Tranquilo. E foi. Vamos embora, né? E tá aí o problema dela trouxe a possibilidade para muitas pessoas melhorarem dos seus males. Melhorarem assim de forma absurda. De forma absurda. Bom, vamos lá. E o hospital funcionando. É, Ela corrige. nossa, nem me lembro. Vamos lá. Devemos compreender a necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos, como fazer aos outros aquilo que queríamos que os outros nos fizessem, conforme nos orienta Jesus. Então é fácil. Ame ao próximo como a si mesmo. Eu não sei nem se eu me amo, como é que eu vou amar o próximo? Jesus simplificou. Simples, criança. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam para você. É simples assim. Eu amo em Jesus a simplicidade. É tão simples que a gente não faz. Não é verdade? O amor em ação pelo bem do próximo, em suas diversas facetas, como o respeito, a tolerância, a cordialidade, consiste na caridade. Então, toda vez que você tem como direcionamento fazer o bem ao outro, você está praticando caridade. Lembra da história que está no Evangelho? A criança queria fazer caridade, queria ajudar as pessoas, mas queria pegar as coisas que a mãe tinha comprado para que ela desse. Ela falou, não, filha, senta lá, vai aprender a fazer crochê, tricô, produza você. E você põe a sua energia nisso e você doa. Porque é esse o sentido da caridade. Você colocar a tua energia em alguma coisa, nem que seja no dinheiro que você está pagando, e doar. Por isso que a gente fala, ajuda nas cestas. Porque não importa. A energia daqueles que doam vai na cesta cujo alimento foi modificado e essa energia vai para uma família.
E os mentores desses seres que receberam a cesta vão ser eternamente gratos a cada um que doou R$ 1 para a cesta. E a hora que a gente desencarnar, como diz o doutor Adolfo, né, vai ser teu advogado na hora que você for questionado pelas bobagens que você fez. Eles vão te defender. E a gente fala, não tem dinheiro. Tira o escorpião do bolso, né? Faça, meu favor. Diversas passagens da codificação espírita detalham este mandamento, como, por exemplo, o capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Daí porque os 2 mandamentos resumem tudo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos para a gente mesmo. Então, eu vou doar para o outro aquilo que eu ainda uso, não aquilo que eu vou jogar no lixo. Eu já recebi doação aqui que vinha com barata dentro. Eu catei o Laércio e falei, escuta, aquela criatura que você tanto gosta, ela trouxe um monte de coisa, cheio de barata. Você está brincando? Não. Tinha coisa que a pessoa trazia que a gente pegava e jogava no lixo. E não tinha outra coisa para fazer. Casa de doação, casa que faz a beneficência, não é lixo de ninguém. Não é o pior que nós temos que deixar aqui. Nós temos que deixar aqui o nosso melhor. Aquilo que eu ainda poderia usar, aquilo que eu compraria para um dos meus sobrinhos. É o óbolo da viúva. Bem lembrado. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Você já não pensa só em você. Quer dizer, eu não preciso ficar indo toda semana ao shopping, enchendo o meu armário de coisa que eu não sei nem quando eu vou usar. Já tem um monte lá, tem até etiqueta ainda, coisa pendurar. Então, para que eu vou para o shopping? Às vezes eu vou só para passear, só para andar, mas não para comprar. Capítulo... Perdi aqui. Oi? Preciso, urgentemente, mas minha mão tem que ajudar. Capítulo 11 do Evangelho. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Foi uma pergunta que o doutor Adolfo me fez uma vez que eu fiquei parada olhando para ele. Como assim? Como é que a gente fazia para mudar, a colocar Jesus para a sociedade toda e mudar a sociedade com o Evangelho de Jesus? Como? Eu sei que eu fiquei pensando uma semana, só veio conversar comigo uma semana depois. E também porque o texto acabou caindo na minha mão. Quando nós fizermos a base do nosso sistema legal, for o Evangelho. A hora que eu tiver como regra de conduta a conduta de Jesus, eu construo um sistema legal justo. Até lá, eu estou brincando de construir lei. Ele já falou isso, mas ele me deixou uma semana pensando. Eu lembro disso até hoje. Ele falou, Sônia, eu não consigo, estou tentando pensar no que o senhor me perguntou. Porque para mim foi uma coisa tão fora do... Falei, como assim? Tão fora da caixinha? Com o Evangelho. Isso mas ele falou. Com o Evangelho decorado. Exatamente, com o Evangelho vivido. Né? A fé sem obras é morta. Né? Então, é a única maneira de eu mudar a sociedade. Então, para eu mudar a sociedade, eu tenho que me mudar. Porque aí eu vou pensar melhor em escolher os meus representantes, eu vou pensar melhor em um monte de outras coisas. Esse espírito também é fantástico. O espírito Sanson, que integrou a Sociedade Espírita de Paris enquanto estava encarnado, e ele mandou uma mensagem muito linda do plano espiritual. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Não é brincar de ser bondoso, não. É ir lá e ajudar. E começa na sua casa. No filho chato, no cunhado chato, na mãe chata. Todo mundo for chato,
é onde você tem que restaurar. É verdade. Tem que começar nos chatos. Porque os chatos estão lá porque nós pedimos para a gente consertar as bobagens do passado. Eu falo isso de carteirinha. A gente não pode perder a oportunidade. É considerar como sua a grande família humana. O planeta todo, e tem mais humano por aí. Porque essa família, todos as encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Se a gente não se reencontrar na próxima encarnação, nós vamos nos reencontrar em outra. Então, todos nós somos irmãos. A gente não pode deixar de entender que o Criador criou a todos nós. Então, somos irmãos. Então, é bárbaro nas sessões de desobsessão, quando você vai conversar com o espírito, você chama, bem-vindo, meu irmão. Eu te conheço, você me chama de irmão. Você é meu irmão. Pode você não gostar, mas você é meu irmão. O Deus que te criou, me criou a mim também. Então, pronto, é simples. Aí te olhando para a tua cara. Você é louca. Tudo bem, não tem problema. Os espíritos que compõem essa família são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Todos nós estamos a caminho da angelitude. Com um detalhe técnico. A hora que nós nos tornarmos anjos, seres perfeitos, aí começa a nossa real evolução. Né? Nós estamos caminhando para o ponto de partida. Será? Olha, tem chão, bicho, não é verdade, mas tem chão. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Então, aquilo que você aprendeu, aquilo que você já sabe, não é seu. É um conhecimento que os espíritos maiores te passaram. Põe em prática, ensina os outros. Vai quando te chamar, fala, dane-se o que eles te chamam. Não tem problema. Pode chamar do que quiser. Como diz meu irmão, lá vem você com seus médicos mortos. Falei, me deixa que eu me entendo com eles. Não se preocupe. Não se preocupe. Mas na hora que a corda puxa, dá para você ver lá no centro como é que... Então são meus médicos mortos. Né? Então, alguma coisa mudou para que eles me usem de referência. Que bom, né? Alguma coisa aconteceu. Maravilha. Mas já, entendeu? Já ouvi cobras e lagartos, mas não tem problema. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Olha que... Isso é fácil quando você gosta da pessoa. Quando você não gosta? Quando é a pessoa que já te arrebentou a vida, já te fez poucas e boas, e você tem que pegar a hora que a pessoa caiu. Vem cá, meu irmão, dá a mão. Eu levanto você. Esse é o grande exercício. E aquilo, né? Se você perder a oportunidade, na hora que você diz, lembra, ó, aqui, ó, você podia ter estendido a mão, né? Mas, né, pão dura, né? Fechou a mão. O codificador da doutrina reforça a orientação, não era acima, era anterior, ilustrando que amar o próximo é tratar a todos de forma igualitária, tal como desejamos não ser discriminados, ressaltando que essa forma equilibrada de tratamento acabará com graves problemas sociais como a fome. Olha que coisa incrível. Porque a hora que todos formos iguais, nós somos iguais, né? Mas que a gente entender isso e praticar, você não vai admitir ver uma criança passar fome. Você não vai admitir uma pessoa não ter casa, não ter água encanada. Isso é inadmissível. Você não vai admitir... Eu quando olho, eu tenho um profundo respeito pelo trabalho dos Médicos Sem Fronteiras. Quando eu olho o jornal deles e vejo o trabalho que esses caras fazem, eu conheci um irmão de um amigo meu, do Médicos Sem Fronteiras, é absurdo o que eles praticam de caridade. Eles não sabem para onde eles vão, eles têm que disponibilizar 30 dias por ano para os trabalhos do Médicos Sem Fronteiras. Então, eles vão para os lugares mais distantes do planeta, a única comunicação deles é um notebook que eles têm do movimento, e eles vão lá ajudar que eles não sabem quem são, que nunca viram, que estão em situação de fome, de peste, de
falta de comida, de falta de água potável, as crianças morrendo por diarreia. Não é mais possível isso no século XXI. É meu irmão. Como é que eu ponho a minha cabeça no travesseiro? Fala para mim. Como é que eu consigo? Tem dias que eu não consigo. Fala, meu Deus, eu estou aqui, minhas gatas têm uma vida melhor que muita criança que está por aí. E eu não preciso ir para a África. Eu vou para o interior do Pará. Pego o pessoal que mora naquelas casas em cima dos rios, que não tem tratamento, nas palafitas de Belém. É um pessoal maravilhoso. Porque Belém tem fruta por tudo quanto é canto. Eu estava nessas casas lá, Então. isso quando eu fazia faculdade. Então. Isso me dá uma agonia que você não tem noção. A gente ia consultar as crianças lá dentro. Mas é um processo que não tem fim. Então, o que nós estamos falhando como sociedade? Sim, mas nós não estamos fazendo nada. Para acabar com isso, não, a gente faz movimento, vão lá, tarari, tarará, põe um monte de band-aid e dia seguinte começa tudo de novo. Então, nós não estamos resolvendo. Então, nós não estamos seguindo o evangelho. Está errado? Não, Sônia. Precisa... O movimento não pode ser assim, tirar de uma hora para outra, né? É gradual. Sim, é gradual. É óbvio que poderia Falta... ter um esforço maior. Sim, né? Políticas mais determinadas para que essas coisas acabem. Acabem. Então, mas para acabar existe uma ordem, existe um processo. Existe um processo de educação, Sim. Até para os próprios que estão sofrendo. Sim, e para aqueles que estão por fora, e falam, meu Deus, são meus irmãos, olha o nível de sofrimento desses seres. Quando esses pensamentos vêm à minha mente, eu corto. Por quê? Se eu entrar nessa vibração, eu fico triste. Não, eu fico triste. Aí Então, eu igual oro. você, que eu fica, oro. né? Então, eu corto. Por quê? Porque, assim, dentro daquilo que está diante de mim, né, envolvido, eu procuro sempre participar, fazer o máximo que eu puder. Eu também. E aí eu sei que eu não tenho a condição de mudar tudo aquilo naquele momento. Não, mas você pode fazer. Então, Aí é o eu que a gente está faço fazendo oração, aqui. peço A gente dá aula na licença, internet, Isso. a gente conversa com as pessoas aqui, a gente recebe as mães carentes, a gente recebe as pessoas que não têm condição de ter comida na própria casa e doa a cesta. É pouquinho que a gente faz, é trabalhinho de formiguinha, mas nós estamos fazendo. Porque é muito triste agora mesmo. Nem consciência disso. Acha que não é problema seu, é sim. Esses que talvez precisem ser comovidos tal, pela situação, né? Para eles também mudarem. Começarem a fazer alguma coisa. Porque se todos aqueles, porque a grande maioria está bem, então se todos aqueles que estão teoricamente bem, se voltassem para fazer isso, o planeta seria outro, né? No frio mesmo, né? Nossa! Sofrimento para quem está em estado de rua. Sim. Então, assim, se eu começar a pensar, eu fico com frio a noite inteira e eu não consigo dormir. E aí eu peço... Não, eu começo a rezar. Eu rezo, mas se você pôr na vibração, você se perde. Não, né? sim. E aí, vamos seguir. Opa, 20 e 26? Tá. Ora, amar ao próximo como a si mesmo é não fazer nenhuma diferença entre si mesmo e o próximo. É a consagração do princípio todos os homens são irmãos, que são filhos de Deus. Kardec na Revista Espírita. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, aí o próprio planeta vai responder. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, informa que a caridade é maior até mesmo do que a fé. Kardec, no Evangelho, capítulo 15, item 7, comenta essa passagem argumentando que a caridade está ao alcance de todos, independente de renda, cultura, credo, qualquer coisa. Então, qualquer um de nós pode praticar a caridade. O espiritismo, coerente com seus princípios de liberdade e de consciência, sempre ressalta que fora da caridade não há salvação. Como ressaltado por Kardec, o espiritismo não diz fora do espiritismo não há salvação, mas com o Cristo. Fora da caridade não há salvação. Princípio de união, de tolerância,
que congraçará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de dividir em seitas inimigas. Mas caridade com você se auto-orientando lá atrás, né? Aqui várias citações no Velho Testamento dos 2 mandamentos deixados por Jesus. Eu quero chegar aqui. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostra a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas, porque a gente é teimoso, a gente é preconceituoso, a gente é orgulhoso. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. E aí é que a gente se perde. Porque começam em divagações filosóficas, e porque fulano disse, porque o outro escreveu, porque não sei, para. É a discussão se Maria era virgem. É a mesma coisa, não é importante. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Não é indulgente com as suas imperfeições. É meu dever, como dizia o Chico, é meu dever me tornar um ser melhor a cada dia. O outro, eu tenho que tratar com indulgência. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos como eu vos amei. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nós estamos com os nossos semelhantes. Sejam eles inferiores, iguais ou superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós, né? Nós vamos pedir muito por indulgência a hora que a gente voltar ao plano espiritual. Deixa eu tirar esse trocinho daqui. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Né? Não é chegar lá e pisar. Não. É trazer... Não é o que a gente faz? Aqui é, para mim, esse discurso do Kardec, que eu nunca soube que existia. Descobri ontem. Está na Revista Espírita de 1868. O Espiritismo é uma religião? Olha a resposta. O campo da caridade é muito vasto. Compreende 2 grandes divisões, que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, que é o que a gente sabe fazer. Mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amar o próximo tanto quanto se ama a si, amar-se-o-á muito. Agir-se-á para com outrem como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá nem se fará mal a ninguém, porque não quereríamos que alguém nos fizesse. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo o sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra. Todo o desejo e todo o pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com bem. É ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes. E não procurar o argueiro no olho do vizinho, que é uma coisa pequenininha, quando não se vê a trave, que é imensa, nos nossos olhos. É esconder ou desculpar as faltas alheias, em vez de se comprazer em as pôr em relevo, por espírito de maledicência. É ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar ninguém sob o peso de sua superioridade, não desprezar ninguém pelo orgulho. Sobe. Acabou. Então é isso, gente. Anterior. Esse discurso de Kardec, é alguma coisa fantástica. Fantástica.
Quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, esse homem deixou uma obra. A gente não tem muito hábito de ir para a revista espírita, né? E isso é uma coisa que eu venho me cobrando há muito tempo. O que é a revista espírita? Vários textos que ele produziu e que os outros médiuns produziram e que não foram aproveitados na codificação. Então, ele colecionou, colocou em ordem cronológica e publicava esse jornalzinho, né? Mês a mês. Tirava o dinheiro do bolso dele, ia lá e pagava e publicava. Busquem a revista O espírita. ideal é a sequência, né? Porque É. às vezes eu pego assim, abro aleatório e a gente vê que tá O problema é o encadeamento das informações. É isso que eu não consigo fazer ainda. O Haroldo faz divinamente bem, né? O próprio Divaldo. Mas eu achei um texto também que ele fazia um monte de ligação essas você tem que estudar muito para fazer isso, né? Então, é o que você fala, né? Nós temos que estudar. É isso. Alguma pergunta? Eu tenho mania de dar aula pesada. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez essa oportunidade bendita de trabalho, de aprendizado, de estarmos perto desses irmãos tão amados por nós, os mentores desta casa, os nossos mentores individuais, o mentor desse curso, todos aqueles que nos ajudam semanalmente, a gente bater papo sobre Jesus, tão importante para o crescimento nosso individual, como para colocar alguma coisa de útil na rede, na internet. Não estou falando que tudo é inútil, não é isso. Mas colocar alguma coisa de muito valor, de um valor muito precioso para nós, que é o conhecimento que envolve a encarnação do nosso Mestre Jesus, do nosso governador planetário. Nós nos dizemos cristãos seguidores do Cristo, então nós temos que falar dele, cada dia mais. Nós temos que exemplificar nos nossos atos, pensamentos, em tudo, as verdades que ele nos trouxe. Então, mestre, eu te peço paciência, Senhor. Pequeninos que somos, queremos servir, queremos crescer e realizar aquilo que Deus, nosso Pai, colocou nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, hoje e sempre, com a graça de Deus. Obrigada, gente. Não? Eu vou agradecer.